Boa tarde a todos e a todas. Na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dou início à sessão desse dia 22 de julho. Nós temos um único caso na pauta, é raro, né? Nós temos um único caso na pauta. Tratam-se de recursos interpostos de decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ambos os lados são recorrentes e recorridos. Não há necessidade de leitura do relatório, essa leitura foi dispensada e, portanto, sem mais delongas, passo a palavra aos advogados do escritório Pinheira e Duque, que falarão em prol dos recursos ordinários interpostos por Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista. Com a palavra. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimas ministras e excelentíssimos ministros que compõem essa Corte Superior, boa tarde. Meu nome é Marina Fracaro e eu represento Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista. E em que pese o indiscutível saber jurídico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na presente sustentação irei adentrar em alguns pontos da decisão e evidenciar o porquê dos mesmos merecerem reforma. Respectivamente, a formação de litisconsórcio passivo, a licitude da gravação ambiental, o abuso de poder econômico, a captação ilícita de sufrágio, o abuso de poder religioso e, por fim, reforçar a possibilidade de execução imediata de acórdão proferido por tribunal regional. Pois bem, concernente à formação de litisconsórcio passivo, sustento que esse deve ser reconhecido pelo vínculo existente entre as partes, tanto com o senhor Pedro Almeida, gerente do restaurante que João Silva é proprietário, que pela promessa ilícita de cargos em troca da obtenção de votos, atuou na prática ilícita, na prática de captação ilícita de sufrágio, quanto em relação ao senhor Lucas Souza, presidente do Centro Espírita Luz Divina de Curitiba, que em um discurso enalteceu os irmãos Silva a um público que continha 200 eleitores, atuando assim na prática evidente de abuso de poder religioso. Imperioso se faz ressaltar o RESP 325-3, sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, julgado em outubro de 2019, o qual alega ser necessária a formação de litisconsórcio passivo entre os candidatos e os beneficiados, assim como com aqueles que de alguma maneira contribuíram para a prática dos ilícitos, devendo dessa maneira serem responsabilizados, caracterizando assim a formação de litisconsórcio passivo entre as partes anteriormente elencadas. Vale observar também o artigo 299 do Código Eleitoral, que coíbe a promessa de votos e a utilização de cargos públicos como moeda de troca, possuindo como sanção a pena de reclusão de até 4 anos e o pagamento de 5 a 15 dias multa. Assim, o vínculo ali realizado, tanto com o senhor Pedro Almeida quanto com o senhor Lucas Souza, ele deve ser reconhecido e, consequentemente, a formação do litisconsórcio passivo. No que tange à gravação ambiental, o entendimento firmado na jurisprudência do TSE, como pode-se observar na C número 06019-6273, sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, julgado em maio de 2020, é referente à licitude da gravação ambiental realizada por um indivíduo participante do diálogo, um interlocutor, sem autorização judicial, sem consentimento dos demais, ainda que ambiente privado, desde que não exista qualquer indício de manipulação da conversa captada ou de flagrante preparado. Deste modo, as gravações das reuniões realizadas no restaurante e no escritório localizado no interior do respectivo estabelecimento foram feitas por funcionários, envolvendo conversas contínuas, sem indício de manipulação ou de flagrante preparado. Assim, estando presentes todos os requisitos que autorizam a utilização das gravações ambientais como meios de prova, a licitude das mesmas deve ser reconhecida e, consequentemente, elas devem ser utilizadas para a apuração da captação ilícita de sufrágio. Referente ao abuso de poder econômico, para que esse seja configurado, é necessário que esteja evidenciado tanto a gravidade dos atos que irão qualificar as condutas como abusivas, com fulcro no artigo 22, inciso 16, da Lei Complementar número 64. Doutora advogada, aqui no espírito aqui do Multicurte, há alguma questão relacionada às datas
em que a gravação foi realizada, que a senhora considere relevante aqui para a sustentação da captação ilícita de sufrágio? Sim, esse tema será abordado posteriormente pela doutora Stephanie, porém, adianto que sim, dentro da configuração da captação ilícita de sufrágio, existe um requisito temporal dessa questão de que só é caracterizado quando os candidatos já existe o pedido de registro, porém, nesse caso, nós rebateremos isso alegando que, por mais que ainda não exista o pedido de registro da candidatura, que de maneira regulamentada eles não sejam candidatos, os irmãos Silva, eles atuavam como candidatos, existiam ânimos de candidato, eles praticavam diversas condutas que já evidenciavam esse caráter. Não sei se ficou respondido, Vossa Excelência. Pode voltar ao curso da sua fala. Muito obrigada. Prosseguindo, além da configuração da gravidade dos atos que vão configurar as condutas como abusivas, é necessário também a comprovação da influência que essas condutas exercem sobre o resultado e sobre o pleito eleitoral em si. O entendimento firmado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como pode-se observar no recurso ordinário número 060-16-16-19, sob relatoria do ministro Og Fernandes, julgado em dezembro de 2019, é que o abuso de poder econômico ele caracteriza-se pela propaganda antecipada, mesmo que sem pedido explícito de voto, previsto no artigo 36A da Lei 9.504 de 97, a produção de material exorbitante, contratação de empresa especializada e excessivos investimentos e gastos na pré-campanha e campanha eleitoral. Visível, assim, fica o abuso econômico cometido pelos irmãos Silva, uma vez que eles participaram de inúmeros eventos, produziram vídeos com empresa especializada, houve uma disseminação em massa, comprovado pelos print screen juntados, e eles realizaram investimentos e gastos tanto na pré-campanha quanto na campanha eleitoral, como evidenciado pelo relatório juntado pelo Ministério Público. A influência que eles exerceram junto à população são evidenciadas pelas pesquisas do IBOP, que comprovaram que a maior parte do eleitorado votaria em indivíduos que nunca tivessem ocupado um cargo anteriormente, e pelos próprios resultados, as porcentagens que levaram os irmãos Silva ao pódio, a alcançarem os cargos almejados. Ora, excelências, ante o exposto, fica visível o abuso de poder econômico, estando evidente tanto a gravidade dos atos para caracterizar as condutas como abusivas, quanto a influência que esses exerceram nos resultados e no próprio pleito eleitoral, restando-se comprovada a aptidão para macular a legitimidade e a moralidade que o processo eleitoral deve conter. Encerro aqui minha fala. Caso Vossas Excelências não possuam indagações, passo a palavra para a doutora Stephanie. Ilustre advogada, eu gostaria só de, a partir do que a senhora disse, ao término da sua exposição, eu gostaria apenas de lhe questionar se, de alguma forma, a pesquisa do IBOP, o qual demonstrou a ânsia dos eleitores por mudanças, por candidatos que, preferencialmente, que não fossem reeleitos, mas que estivessem participando do pleito pela primeira vez, se isso, de alguma forma, não demonstraria que o abuso o eventual abuso de poder econômico, a senhora classificado, não seria menos importante dentro desse contexto, ou seja, se na verdade os números do IBOP não estariam refletindo o contrário, muito mais uma opinião do que o eventual abuso. Muito obrigada pelo questionamento, Vossa Excelência. Acredito que sim, os números do IBOP evidenciam que houve uma influência sobre o eleitorado nos resultados, até porque pela propaganda eleitoral massiva, pelos diversos eventos, disseminações, acredito que houve sim uma interferência, porque deveriam existir outros candidatos que também estavam se candidatando como iniciantes, mas toda essa produção excessiva, disseminação excessiva, com certeza interferiu na isonomia que deve existir entre os candidatos em uma eleição. Não sei se ficou respondido o seu questionamento, mas...
Satisfeita. Perfeitamente. Se a doutora Ana Lúcia não quiser fazer uso da palavra, eu vou dar a palavra à segunda oradora da mesma banca advocatícia. Doutora Ana Lúcia. Obrigada, Excelência. Eu tenho uma pergunta à doutora no que diz respeito ao interesse recursal da parte, no ponto específico em que se alega a licitude da gravação ambiental, tendo em vista que houve a condenação dos réus nas sanções de cassação dos mandatos e inelegibilidade para ambos por 8 anos. Então, qual o interesse recursal da parte no sentido de que haja reforma do entendimento da corte local nesse ponto, tendo em vista essas duas condenações? Muito obrigada pelo questionamento, Vossa Excelência. Nós reforçamos aqui a licitude das gravações ambientais para que seja possível a apuração da captação ilícita de sufrágio, que é o ponto que mais evidencia a ocorrência desse ilícito são as gravações. E se elas forem consideradas ilícitas, por fim, não poderão ser utilizadas como prova para apurar o ilícito, que nós reforçamos que deve sim ser apurado e que as gravações devem ser utilizadas como prova conjuntamente com o termo de declaração para que eles sejam sancionados por tal. Não sei se a pergunta ficou sanada. Satisfeita, excelente. Então, estando os julgadores satisfeitos, passo a palavra à segunda advogada oradora aqui da banca Pinheira e Duque. Obrigada, senhores ministros. Obrigada, senhores ministros. Obrigada, Marina. Assim, dou prosseguimento, apresento sustentação oral. Bom, concernente à captação ilícita de sufrágio, João Silva, no dia 20 de agosto de 2022, prometeu aos empregados de seu restaurante que, caso fosse eleito, conseguiria para aqueles que tivessem melhor desempenho em suas atividades, cargos em seu governo. Além disso, em uma reunião particular realizada no escritório localizado no interior do estabelecimento, um dos funcionários indaga a Pedro Almeida, que é gerente do restaurante, se efetivamente ocorreriam melhorias caso João Silva fosse eleito, respondendo que as melhorias ocorreriam sim, mas para quem o ajudasse a se eleger. Assim, percebe-se a caracterização da captação ilícita de sufrágio pela promessa de uma vantagem pessoal visando obter o voto dos eleitores, bem como a participação ou a concordância do candidato que seja beneficiado com a prática do ato, uma vez que não é necessário que seja executado pelo próprio candidato, sendo suficiente para que o ato seja praticado com o seu consentimento, como é o caso da segunda reunião realizada no escritório entre o funcionário e Pedro Almeida. Outro requisito, presente no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, é que a ação seja proposta entre a data em que foi realizado o pedido da candidatura e as eleições. No caso dos irmãos Silva, quando a captação ilícita de sufrágio aconteceu, João Silva era pré-candidato, mas não somente um pré-candidato qualquer. Ele era um pré-candidato que realizava prática contínua de atos que configuram seu caráter eleitoreiro, ou seja, nele havia o ânimos de candidato, agindo como se efetivamente já estivesse de forma regulamentada concorrendo ao cargo, devendo assim este ser aplicada a sanção ante a ilegalidade da conduta cometida. Ora, excelências, ante os vastos argumentos e provas que evidenciam de forma inquestionável as condutas ilícitas praticadas pelos irmãos Silva, pugna-se pelo reconhecimento da captação ilícita de sufrágio. Em relação ao abuso de poder econômico, ao abuso de poder religioso, uma vez já demonstrado o vínculo de lícito consórcio passivo... Doutora advogada, por favor, de novo no espírito aqui do multicurte, antes da senhora avançar por esse novo tópico, a questão das datas, de alguma maneira, interfere na ação proposta, na ação de investigação judicial eleitoral proposta? As datas do evento então, que eu podia descrever? Sim, porque a AIGE, ela é uma ação de investigação em que o candidato já deve ter a sua candidatura realizada, não pode ser pré-candidato.
Então, como eu disse ali no dia 20 de agosto de 2022, houve essa reunião no restaurante em que houve essa contraproposta, né, de captação de votos por melhorias e etc. Ainda ele era pré-candidato. Bem, estou satisfeito, pode prosseguir. Ok, obrigada. Bom, voltando em relação ao abuso de poder religioso, né, que uma vez já foi demonstrado, todo vínculo de litisconsórcio entre as partes, nós devemos atentar a esse tipo de abuso praticado pelos recorridos e recorrentes, né, os irmãos Silva, em conjunto com o senhor Lucas Souza, que é presidente do Centro Espírita Lugibina de Curitiba, que ele reuniu no dia 29 de setembro de 2022, e que continha a participação de 200 eleitores dos irmãos Silva. Assim, ele proferiu discurso favorável a eles, que acabou por influenciar os seus ouvintes. A liberdade de escolha e a isonomia entre os candidatos deve prevalecer, incidindo sobre as autoridades que exercem influência sobre os eleitores. O voto como liberdade de expressão é o cerne da democracia, o ideal de poder dado ao povo, mas para que tal funcione corretamente, deve-se expressamente não haver incidência de qualquer entidade que possa promover interesses próprios. No caso em questão, o discurso proferido pelo senhor Lucas Souza afeta diretamente o peso da balança moral que vem influenciar os indivíduos ali presentes. A votar nos irmãos Silva, perdão. A interferência... Oi? Perdão? Vossa Excelência considera que esse abuso de poder religioso está na Lei Complementar 74 de 90? Existe, portanto, uma tipicidade, né, de abuso de poder religioso, ou a senhora enquadraria como hipótese de eventual abuso de poder político ou econômico? Como a senhora verifica a questão? Eu enquadraria, como um abuso de poder político também. Você está usando a influência política em que um ente religioso tem dentro do resultado de eleições. Não sei se ficou respondida a pergunta. Doutora advogada, pode retomar a palavra? Né? Pois sim. Voltando. No caso em questão, o discurso ali proferido pelo senhor Lucas Souza, né, que é o presidente do Centro Espírita, ele afeta também a balança moral e ele vai influenciar os indivíduos ali presentes que estão ouvindo o seu discurso, né, a então votarem nos irmãos Silva. A interferência ocorrida afeta não somente o resultado das eleições, mas também a liberdade de voto e a legitimidade do processo eleitoral. Por fim, venho reforçar a possibilidade de execução imediata de acórdãos regionais, pois em que pese a regra geral estabelecida no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, que seja em que o indivíduo ficará no cargo até o julgamento pelo Tribunal Superior em situações graves, nas quais o próprio TRE competente vislumbra que a decisão não será reformada pelo TSE. Pode-se determinar a imediata execução do julgado, uma vez que o referido dispositivo do Código Eleitoral não retira o poder de cautela do magistrado competente, a qual pode conceder eficácia imediata à sua decisão. Dessa maneira, requer-se a manutenção da eficácia imediata referente à cassação dos mandatos de João Silva e José Silva e, por consequente, a realização de eleições suplementares com fulcro no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, que dispõe sobre a nulidade, independente da quantidade dos votos que foram anulados, é necessária uma nova eleição. E assim, diante exposto, pleiteio que seja reformada em parte a decisão, reconhecendo o litisconsórcio passivo, o abuso de poder religioso e econômico nos resultados das candidaturas dos recorridos, e seja mantida a execução imediata de cassação dos mandatos e a declaração de inelegibilidade. Dessa forma, termino aqui a presente sustentação, agradeço a atenção de todos. Fica aberta a questionamentos e passo a palavra aos colegas representantes da parte adversa. Na verdade, cabe a mim, né, presidente, fazer essa passagem, mas eu consulto antes disso a doutora
Ana Lúcia e a doutora Maíra, se tem algum questionamento. Eu tenho Muito obrigada, Excelência. Eu tenho um questionamento à doutora Stephanie no que diz respeito à conclusão do Tribunal Local em relação à existência de propaganda eleitoral antecipada. Como justificar? E a pergunta é, uma vez tendo havido o afastamento do artigo 36A da legislação eleitoral, da 9.504 de 97, como justificar juridicamente a propaganda eleitoral antecipada, uma vez que não houve ou não foi comprovada nos autos o pedido explícito de voto? Qual é o fundamento legal ou o fundamento jurídico que se pode apontar para essa conclusão da Corte Regional? Ok, obrigada pela pergunta. Bom, entendo que, conforme o artigo 41, a linha A da Lei 9.504 de 97, não há, ainda que não haja o pedido explícito de voto, ali a lei ela trata expressamente que configura, sim, a captação ilícita do sufrágio, ainda que na propaganda antecipada, ainda que não haja uma candidatura. Não sei se ficou respondida. Qual a fundamentação legal que você apontou, perdão? Artigo 41, a linha A da Lei 9.504 de 97. Tá. E você pode explicar o teor do dispositivo? Bom, se não estou enganada, aqui nesse artigo, pelo que eu me lembro, ele fala sobre a captação ilícita do sufrágio e no seu parágrafo, na linha A, parágrafo 1º, ele fala sobre a caracterização da captação ilícita, ainda que o candidato não tenha realizado a sua candidatura, ou seja, na pré-campanha, ainda que não haja o pedido explícito de voto, a caracterização da captação ilícita. Satisfeita, Excelência. Bem, doutora Maíra, um questionamento? Excelência, estou satisfeita no momento. Perfeitamente. Então, chamo agora para fazer uso da palavra os advogados da banca Peron e Simon Advogados, pelo tempo a eles concedido. Boa tarde, gostaria de cumprimentar excelentíssimo senhor presidente, nobres julgadores, prezados colegas. Meu nome é Amanda Ciara e represento juntamente da minha colega doutora Giovana Busnello os irmãos Silva nesse julgamento. Inicio nossa exposição tratando de parte das preliminares em relação à não eficácia imediata do acórdão, a impossibilidade da reunião das demandas, a declaração de suspeição do relator, a impossibilidade de ajuizar a AIGE antes do registro de candidatura e, em seguida, minha colega Giovana abordará os 2 tópicos restantes de preliminar em relação à ilicitude das gravações ambientais como prova e a ilegalidade do aditamento da demanda pelo Ministério Público, bem como as questões de mérito também. Bom, primeiramente, senhores ministros, há de se colocar que este processo eleitoral, cujo objetivo é cassar os mandatos e declarar inelegíveis os irmãos Silva, foi conduzido com grave violação ao devido processo legal, que não é menos importante do que os outros direitos fundamentais. O juiz Lacó acolheu equivocadamente o pleito ministerial quanto à tutela provisória na sentença, afastando o efeito suspensivo recursal, bem como determinando a cassação dos mandatos dos irmãos Silva e o imediato afastamento de ambos. Tem-se aqui, excelências, uma desobediência do TRE do Paraná à expressa previsão legal do parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, uma vez que este manteve a eficácia do acórdão, nada obstante ter sido interposto recurso ordinário dotado de efeito suspensivo recursal ope legis, ou seja, que decorre automaticamente da previsão normativa, não havendo brecha à discricionariedade por parte do julgador. Não poderia, então, excelências, a tutela de urgência antecipar essa eficácia, pelo que se depreende que os irmãos Silva foram privados do exercício de direito conquistado nas urnas, desconsiderando o efeito suspensivo e a manifesta possibilidade de recorrer da decisão,
Dessa forma, excelências, cada dia de afastamento dos irmãos é um dia menos de efetividade da soberania popular, dada a magnitude que é suprimir a representatividade das urnas através de um ato discricionário. Bom, no presente... Por favor, doutora Amanda, mas só uma pergunta. A senhora questiona, então, a possibilidade do ajuizamento de ações de desconstituição do registro do diploma do mandato? Porque todas elas têm por objetivo, num certo sentido, reverter aquele resultado numérico da urna. Como é que a senhora se pronuncia? Muito obrigada pelo questionamento, Vossa Excelência. No presente caso, foi reunido o julgamento de 3 AIGES e uma AIME. Entretanto, a AIME e a AIGE são ações autônomas e possuem requisitos legais próprios, consequências distintas, não havendo o que se falar em litispendência. Respondido? Pode prosseguir, doutora, pode prosseguir. O artigo 96b somente se aplica nos casos em que uma mesma ação eleitoral é proposta por partes diversas, individualmente, com o mesmo fundamento jurídico, né? Não me parece ser o caso da presente demanda, uma vez que não há conexão entre as provas das ações ajuizadas, pois possuem dissonância quanto à causa de pedir, não há identidade de fatos e ainda as consequências jurídicas das ações ora ajuizadas são distintas também. Esse entendimento acatado pelo juiz Wacó não pode ser aplicado de forma generalizada e abstrata, sob pena de fugir do real significado de litispendência. Ademais, excelências, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, a relação de amizade entre Marcos Rocha e o juiz enseja a suspeição deste magistrado. Nulidade alegada pelos irmãos exatamente na primeira oportunidade em que lhes coube a fala nos autos. Sabemos que a imparcialidade é caríssima para o direito eleitoral. O Constituinte foi tão enfático em sua disposição sobre ela que determinou expressamente que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Mas vejam que curioso, em 1º de outubro, recebendo as 3 AIGES, o relator determinou a reunião das demandas, a citação tão somente dos acusados e o sigilo dos autos. E exatamente um dia após, mesmo se tratando de processo sigiloso em curso, Marcos teve conteúdo das outras demandas e peticionou requisitando a análise dos fatos sob o enfoque do suposto conjunto de ilícitos cometidos pelos irmãos Silva. Questiono e acho que Vossas Excelências deveriam fazer o mesmo. Se o Instituto da Suspeição não existe exatamente para isso, para não deixar dúvidas sobre a parcialidade do magistrado e o possível compartilhamento de informações sigilosas, como neste caso, Excelências. Ilustre advogada. Pois não, Excelência. Perdão da palavra, nos autos não restou configurado que não foi afastada a alegação de suspeição. Questiono-lhes, portanto, se mediante esse afastamento da alegação de suspeição, se ainda assim traria prejuízo para os seus clientes? Muito obrigada pelo questionamento, Excelências. Essa representação defende que sim, Excelência, justamente porque os candidatos solicitaram a produção de prova testemunhal assim que declararam a suspeição do magistrado, contudo, esse rito processual não foi respeitado, tendo em vista que as testemunhas não foram ouvidas nos autos, pelo que se depreende do que está nos autos, e isso violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa dos nossos clientes. Satisfeita? Pode prosseguir. Importante também salientar que Carlos Cunha ajuizou a AIGE em face de João Silva em 23 de setembro de 2022, antes mesmo de João protocolizar seu pedido de registro de candidatura, como bem apontado pela própria acusação. De fato, o termo inicial para ajuizar a AIGE é o registro de candidatura. Agradeço, então, a parte contrária por reiterar a crença dessa representação, no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste tribunal. Não há que se falar em AIGE ajuizada antes do registro, pois não há como aferir a interferência na disputa se não estão definidos os concorrentes ao pleito, como se depreende do inciso 14º do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Ora, se o objetivo da AIGE é a defesa da moralidade e da legitimidade nas eleições, não há como aferir interferência na disputa se não estão definidos ainda os concorrentes ao pleito. Nesse sentido, Excelências, me endereçando para o final, requer-se o provimento ao recurso para reconhecer em sede de preliminar o afastamento da execução imediata do acórdão, a rejeição da reunião das demandas com base no artigo 96b, bem como a declaração de suspeição do relator,
a extinção da AIJA ajuizada por Carlos Cunha. Prosseguindo o discurso, passo agora a palavra à minha colega, doutora Giovana. Muito obrigada. De novo, a palavra é passada pela presidência dos trabalhos, né? Perdão, presidente. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu consulto a doutora Ana Lúcia e a doutora Maíra se pretendem fazer uso da palavra. Sem perguntas, Excelência. Doutora Maíra? Por hora, sem perguntas, Excelência. Muito bem, então passo a palavra agora à outra advogada do escritório, Peron e Simon. Gostaria de cumprimentar a todos, excelentíssimo senhor presidente, nobres julgadoras, caros colegas. Meu nome é Giovana Busnello e, prosseguindo a exposição, no tocante às gravações ambientais, convido os senhores a efetivamente olhar para o caso concreto. A gravação produzida do senhor Pedro Almeida tentou induzi-lo a uma suposta revelação sobre a campanha dos irmãos, mas não há demonstração de promessa em troca de votos nesse dúbio diálogo, mas simplesmente uma tentativa de Pedro de se esquivar da conversa. E a gravação da reunião no Centro Espírita foi produzida em clara afronta à proteção tanto dos locais de culto quanto às suas liturgias, comprovando seu caráter ilícito. Não há que se falar no acolhimento dessas gravações para justa solução processual, de modo que deve ser mantido o posicionamento do Tribunal ACO pela sua ilicitude. Ainda em sede preliminar, destaca... Doutora advogada, um questionamento. Essa gravação realizada no templo religioso, ela surpreendeu alguma conduta que poderia ser considerada ilícita? Não, agradeço muito pela pergunta, Excelência, e também a oportunidade de poder esclarecer um pouco mais esse ponto. Não foi flagrada na gravação nenhum comportamento que pudesse levar a alguma suspeita. O presidente do Centro Espírita simplesmente falou sobre os irmãos, sem pedir votos explícitos e nem que os irmãos tivessem levantado ou subido no palanque. Então, não há nenhum comportamento ilícito que seja apresentado dentro dessa gravação ilícita. Muito bem, pode prosseguir. Ainda em sede preliminar, destaco a ilicitude do aditamento na AIJE protocolizada pelo Ministério Público. Conforme o artigo 329 do Código de Processo Civil, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir só é possível, em regra, até a citação. Depois disso, essa prática é considerada ilícita, o que de toda sorte só pode ocorrer até o saneamento do feito, desde que acompanhado do consentimento do réu e assegurado contraditório e ampla defesa. E esse caso não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Isso porque o Ministério Público aditou a AIJE após a citação e o saneamento do processo, ferindo a estabilidade da demanda. Adentrando agora ao mérito, tratarei dos supostos abusos de poder econômico e religioso, da não configuração de propaganda antecipada e do uso devido dos meios de comunicação. No que tange ao suposto abuso de poder econômico, entendo que mesmo diante da reconhecida inexistência de regulamentação quanto à prestação de contas no período pré-campanha, o TRE acolheu os equivocados argumentos acusatórios. E não existe qualquer elemento probatório que estabeleça nexo razoável de certeza quanto ao abuso de poder pelos irmãos. O argumento de que os candidatos juntos gastaram R$8.000 acima do limite previsto não me parece razoável, por dois motivos. Primeiro, os gastos eleitorais realizados no período pré-campanha não são contabilizados nas prestações de contas. E segundo, é que é preciso que o abuso de poder seja relevante para comprometer a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, o que não ocorre no caso, já que o montante imputado é ínfimo diante dos demais gastos eleitorais. Assim, não há razão para se desconstituir mandatos legitimamente conquistados pelos irmãos por abuso de poder econômico infundado. E diante da ausência de qualquer previsão legal, suscitar um abuso de poder religioso pelos irmãos Silva seria imputar a eles prática irregular inexistente. Isso também implicaria na usurpação de competência legislativa por parte do Poder Judiciário e eminente ofensa ao princípio da separação dos poderes. Mesmo a doutrina que acredita na existência dessa tipificação de conduta de abuso de poder religioso não reconhece ela em relação aos irmãos Silva, porque para caracterizá-lo é necessária condutas reiteradas, impossível de se amoldar a situação isolada em que os candidatos visitam o Centro Espírita de Lucas Souza. E ainda gostaria de chamar a atenção para a determinação do TRE de que os irmãos Silva praticaram propaganda antecipada e, ao mesmo tempo, reconhece a ausência de pedido explícito de voto.
A redação do caput do artigo 36A da Lei das Eleições é expressa no sentido de que, se não há pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura não configura propaganda antecipada. Ora, excelências, é preciso um esforço hercúleo para entender a lógica da decisão ACO, que contraria totalmente essa mencionada relação de causalidade. E o uso indevido dos meios de comunicação também não pode ser presumido. Sim, excelência. Ilustre advogada, dentro da contextualização que a senhora ora, né, se pronuncia, da forma como a senhora se pronuncia, eu gostaria de lhe questionar um pouco sobre, à luz, né, da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como que a senhora encara esses gastos realizados na pré-campanha? Eu agradeço pela pergunta, excelência. E sobre os gastos realizados no período pré-campanha, eles não são absurdos. E, primeiro, eles não são capazes de ferir a isonomia que deve haver entre os candidatos, até porque estamos tratando de pré-candidatos, e num período onde os candidatos têm a liberdade para se promover sem pedido explícito de voto, conforme o que aconteceu. E a jurisprudência, quando eles tratam dessas questões, eles abordam justamente em proteger a lisura do feito eleitoral. E nesse processo, isso aconteceu. Então, não há que se falar em gastos exacerbados, tanto que a prestação de contas apresentada, junto com o período eleitoral, soma em apenas R$8.000 a mais dos gastos previstos, considerando os dois irmãos juntos. Se a senhora se der por satisfeita, eu sigo a minha fala. Satisfeita. Muito obrigada. E ainda quanto ao uso indevido dos meios de comunicação, a gente também não pode falar em uma presunção quanto a esse fato. Para caracterizá-lo, é necessário demonstrar uma gravidade de conduta que macule a lisura do processo eleitoral, inclusive quando por parte de terceiros. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença apenas para pedir 1 minuto a mais para poder completar minha fala. Olha, eu não vejo necessidade de conceder, não houve a concessão para outra banca, perfeito. E que, inclusive, se alongou mais na resposta. Então, tá bom, muito obrigada. Por favor, conclua. Então, a gente não pode prosperar a penalização dos irmãos por supostos envios de mensagem por seus eleitores. Primeiro, porque a internet não é prevista como um meio de comunicação. Trata-se de um espaço livre de manifestação, incluindo um lugar que pode se manifestar apoio político. Segundo, porque não há prova cabal de que demonstre a efetiva relação entre os irmãos e os eleitores que enviaram mensagens. E terceiro, porque a juntada de somente 15 print screens que sequer gozam de fé pública de mensagens no WhatsApp e publicações no Facebook e Instagram não é suficiente para configurar o uso indevido desses espaços. Casos como estes dos irmãos Silva nos fazem refletir sobre a baliza do poder da justiça eleitoral. Em uma crescente tentativa de tutela ao eleitor, não podemos aceitar que ela ultrapasse os limites de proteção, usurpando o arbítrio do eleitorado. Pede-se, portanto, o provimento do recurso para reconhecer, primeiro, o afastamento da execução imediata do acórdão, segundo, a rejeição da reunião das demandas, terceiro, a extinção da AIJA ajuizada por Carlos Cunha, quarto, a manutenção da ilicitude das gravações ambientais e o reconhecimento da ilegalidade do aditamento da AIJA realizado pelo parquê. E ainda em série de mérito, pede o reconhecimento de abuso de poder, tanto econômico quanto religioso, a declaração da inexistência de propaganda antecipada e, por fim, o reconhecimento da inexistência de benefício, ainda que indireto, por parte dos recorrentes, quanto às mensagens enviadas pelos eleitores. Portanto, encerro aqui minha fala e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Muito bem. Doutora Ana Lúcia, doutora Maíra, gostariam de fazer algum questionamento? Doutora Ana Lúcia? Muito obrigada, excelência. Eu tenho 2 perguntas à doutora Giovana. A primeira diz respeito à tese de ilegalidade do aditamento providenciado pelo Ministério Público na origem. Essa questão não foi discutida, tampouco decidida pela Corte Regional. Então, eu pergunto se e como seria possível contornar a falta de pré-questionamento quanto ao tema na Corte de origem. E a segunda pergunta que eu coloco para a doutora diz respeito a uma questão de fato, que é a alegação trazida aqui nos autos
quanto à possibilidade de financiamento velado da pré-campanha dos réus, né, dos ora recorrentes, por pessoas jurídicas. O que a doutora teria a dizer a respeito dessa situação fática? Agradeço pelos questionamentos, Excelência. E primeiro, quanto ao aditamento protocolizado pelo Ministério Público, a questão que aqui se levanta é que não foi oportunizado o efetivo direito do contraditório e da ampla defesa. Não houve como esta representação, em nome dos irmãos Silva, questionar esse fato, uma vez que, ao ser realizado o aditamento, já havia sido o saneamento do feito. E acontece que o meritíssimo juiz Lacó pediu para que essa representação se manifestasse em sede de alegações quanto a essa questão, impossibilitando a produção de prova e de todas as demais possibilidades e direitos dos irmãos que deveriam acontecer. Então, esta é a primeira oportunidade que vemos a efetiva possibilidade de questionar essa questão. E quanto ao segundo questionamento, sobre uma possível doação de pessoa jurídica na campanha, a gente destaca que não há como reconhecer esta questão alegada pela acusação, uma vez que, apesar dos irmãos possuírem empresas... sim, Excelência, perdão. É correto falar em... Desculpa fazer uma parte aqui, mas é correto falar em acusação nessa situação de proposição de AIGES e AIMES? Acusação, a parte requerente, ela está acusando a gente. Então, essa representação entende que é correto falar em acusação. Doutora Ana Lúcia, né, a senhora está satisfeita com as respostas? Ou prossegue? Eu ainda só não terminei de responder a segunda questão. Perfeitamente. Então, a palavra, doutora. Perdão. Então, apenas finalizando a resposta, não houve doação de pessoa jurídica, uma vez que os irmãos possuem empresas, e essas empresas, eles obtêm lucros dela. E mesmo que eles usem alguns valores, os valores que eles usam são dos lucros que eles tiram da empresa, não conta do capital social. Então, não há como haver essa confusão. Espero ter respondido. Doutora Ana Lúcia? Perdão, satisfeita. Muito bem. Então, chamo agora o escritório Pinheira e Duque para a sua réplica. Pois bem, Vossas Excelências, tratarei aqui de alguns pontos específicos apresentados pelas advogadas da contraparte e apontarei o porquê dos mesmos não merecerem acolhimento. Referente à reunião das ações, é possível, com fruto no artigo 96b da Lei 9.504 de 97, pois as causas de pedir são semelhantes entre as alegações. A propaganda antecipada, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio e as fraudes nos gastos estão interligadas, sendo que uma causa corrobora com a outra para a apuração das condutas. Além disso, a reunião dessas ações ela deve ser realizada por uma questão de segurança jurídica, uma vez que a decorrência lógica desta regra é evitar a possibilidade de julgamentos conflitantes em juízos distintos. Concernente à suspeição, os juízes não possuem o dever de informar os motivos que os levam a se declararem suspeitos de julgar um caso, se a razão for de foro íntimo com base no artigo 145, parágrafo 1º do CPC. Ou seja, a questão é de foro íntimo do magistrado. Sendo assim, se não declinou, em tese ele está apto para prosseguir o julgamento. Referente à AIGE juizada fora do prazo, o pedido de registro das candidaturas foi realizado em 25 de setembro de 2022. Já a referida ação foi ajuizada em 23 de setembro de 2022, existindo um lapso de meros 2 dias, um interstício muito curto de tempo, devendo ressaltar que já existia menção às candidaturas dos irmãos Silva, sendo que a concretização destas já era algo esperado. No que se refere à possibilidade de aditamento, com fruto no artigo 23 da Lei Complementar número 64 de 90, os fatos podem ser trazidos pelo Ministério Público Eleitoral e aceitos pela Corte, ainda que o aditamento tenha sido feito posteriormente à citação, pois os fatos eles são notórios e públicos, corroborando com as alegações e, consequentemente, com a apuração do ilícito. Ademais, eu reitero os demais argumentos sustentados por mim,
e pela doutora Stephanie, respectivamente, a formação de litisconsórcio passivo ante a existência de vínculo entre as partes, a licitude das gravações ambientais realizadas por funcionários integrantes das reuniões, o evidente abuso de poder econômico, a captação ilícita de sufrágio ante a promessa de cargos visando a obtenção de votos, o abuso de poder religioso e, por fim, a possibilidade de execução imediata de acórdão proferido por tribunal regional. Encerro aqui minha fala. Obrigada, excelências. Doutora Ana Lúcia, doutora Maíra, algum questionamento? Sem mais perguntas, excelência. Excelente. Então, Satisfeita, excelência. vamos à tréplica. Bom, excelências, em que pese o fato de a acusação estar apontando e a todo tempo ressaltando questões de mérito durante a sua sustentação oral, principalmente Doutora, eu gostaria também de fazer à senhora, Vossa Excelência, essa pergunta. Há uma acusação nesses processos? É um processo criminal? Parte contrária. Pois não, com a palavra. Principalmente relacionada com as gravações ambientais já tidas como ilícitas pelo juízo ACO, cabe a esta representação destacar que todo este fantasioso cenário cai por terra ao momento em que são analisadas as preliminares dessa defesa, tais como a impossibilidade da reunião das demandas, a necessidade da extinção da AIGE ajuizada por Carlos Cunha e a patente ilegalidade do aditamento da AIGE ajuizada pelo parquê. Eu adoraria discutir o mérito, mas reitero que o devido processo legal não é diferente nem menos importante do que os outros direitos fundamentais. Não há lógica jurídica discutir algo que não tem validade jurídica. E, tecnicamente, é uma prova inválida, como acertou o TRE do Paraná. Nós estamos no campo do direito. A falta de validade jurídica não permite que eu transpasse isso. Para fazer isso, eu teria que violar o devido processo legal e, para isso, teríamos que considerar o devido processo legal como a menor das garantias a ser ultrapassada, o que não é o caso do presente caso, do nosso caso concreto aqui. Encerro a minha fala, já reiterando todas os meus apontamentos em relação às preliminares da minha sustentação oral. Muito obrigada, excelências. Doutora Maíra, doutora Ana Lúcia, algum questionamento? Eu tenho apenas uma pergunta à doutora que falou agora por último. De que modo teria havido a violação ao devido processo legal, tal como a doutora sustenta nesse processo? Obrigada pelo questionamento, excelência. Bom, essa representação defende que não há a possibilidade de reunião das demandas com base no 96B, já por mim explicitado anteriormente. Não, a necessidade da extinção da AIGE ajuizada por Carlos Cunha e a patente ilegalidade do aditamento da AIGE ajuizada pelo parquê. Todos esses instrumentos utilizados no processo foram inviabilizados pelo mau uso do devido processo legal. Satisfeita, excelência. Muito bem. Então, obrigado a todas as oradoras. Obrigada. Ao que consta, declaro encerrada essa sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. O acórdão vai ser publicado proximamente. Obrigada. Doutor Luiz Carlos. Muito obrigada, Vossa Parabéns Excelência. a vocês todas aí pelos esforços, tá bom? Obrigada, Vossa Excelência. Agradecida. Doutor Luiz Carlos. Também. A doutora Maíra, a doutora Ana Lúcia, a Laila. Aqui, cumprimento o doutor Marcelo. Como é que se pronuncia, doutor Marcelo? Marcelo Vaik, doutor. Vaik, é. Não, vai. Doutor Luiz Carlos, eu queria, olha, em nome da Abradep, do IPRAD, da Escola Judiciária Eleitoral e também do Conselho Federal da OAB, que são as entidades organizadoras, eu estava aqui na sala prestando atenção no belíssimo aí confronto das equipes, parabenizá-las e, de coração, agradecer os três avaliadores, né, o doutor Luiz Carlos, a doutora Ana Lúcia e a doutora Maíra. Muitíssimo obrigado por acreditar nesse projeto. Eu acho que a gente só tem a agradecer. Muito, muito obrigado mesmo. Para a gente que gosta de se apaixonar pelo direito eleitoral, isso é um momento único. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, é uma satisfação. Obrigada. Até mais, doutora Ana Lúcia. Até mais a todas. Doutora Maíra. Na oportunidade, eu também gostaria de agradecer, né, ao convite para participar como avaliadora desse projeto, que é tão inovador e tão importante dentro do direito eleitoral. Gostaria de, na oportunidade, também parabenizá-lo, doutor Luiz Carlos, pela condução dos trabalhos,
doutora Ana Lúcia também, perguntas extremamente pertinentes. E, sobretudo, as meninas, são 4 meninas, né, que estão aqui com a gente, quando eu digo assim, dando a cara a tapa. E eu gostaria de parabenizá-las, acima de tudo, pela coragem de estar aqui, de encarar esse desafio, que eu sei que é um desafio, né? Tantas vezes a gente, na faculdade, nas cadeiras da academia, a gente não tem sequer contato com a disciplina. Então, parabenizo-as, tanto pela coragem de estarem aqui, quanto pelo brilhantismo com que apresentaram suas teses, né? Com que defenderam seus pontos de vista. E gostaria de, mais uma vez, agradecer a organização do evento. Eu também agradeço, encorajo as oradoras a prosseguir, foi muito bom. Agradeço, doutor Marcelo Weick, e digo da minha grande felicidade, da minha grande honra de estar numa banca, né, numa mesa com a doutora Maíra e a doutora Ana Lúcia. É um prazer. O prazer é meu, doutor Luiz Carlos, doutora Maíra, as candidatas, agradecendo também ao doutor Marcelo pela oportunidade. Parabéns a todos e, mais uma vez, obrigada. Sucesso aos candidatos. Isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, até mais.